Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, através do canal do NEP Paulo de Tarso. Continuaremos agora a estudar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, essa que nos conduz ao estudo das leis morais. Estudaremos hoje o capítulo 5, ainda estamos estudando o quinto capítulo dessa terceira parte, que traz a lei de conservação. E hoje nós vamos nos concentrar nas questões que vão de 711 até 717, estudando aqui junto com Kardec, com os espíritos superiores, a questão do gozo dos bens terrenos e do necessário e supérfluo. Dois itens, portanto, dentro do nosso estudo de hoje. Antes de iniciarmos, eu convido agora as queridas irmãs, os queridos irmãos, a nossa prece inicial. Vamos lá. Então vamos nesse momento, meus queridos amigos, buscar um instante de paz, deixando tudo aquilo que nos aconteceu até esse momento do lado de fora de nossas mentes. Vamos deixar nossos corações arrefecerem, vamos relaxar um pouquinho nossos corpos, para que assim possamos dedicar instantes preciosos a imaginar Jesus do nosso lado. Vamos pensar que o Mestre Divino está conosco, nos dando um fraterno abraço, assim renovando as nossas forças morais, as nossas disposições físicas, direcionando nossos pensamentos, arrefecendo nossos sentimentos, para que assim estejamos aptos a receber todo o conhecimento de O Livro dos Espíritos. Amado Mestre Jesus, agradecemos profundamente por essa oportunidade e renovamos os nossos votos de segui-lo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós então vamos para o nosso estudo de hoje, lembrando que estamos dentro do âmbito das leis morais, já estudamos a lei de adoração, a lei de trabalho, e agora chegamos naquele momento, estudamos a lei de reprodução, né? Chegamos no momento de estudar a lei de conservação, e dentro dessa lei de conservação, nós já estudamos o instinto de conservação e os meios de conservação. Já tivemos algumas diretrizes sobre os modos pelos quais o homem se conserva na Terra, para o desempenhar da sua tarefa nobre de progresso espiritual. Agora nós vamos entrar no estudo de itens que vão falar sobre os modos, né? Se nós tivermos meios de conservação, estudamos os meios, né, de conservação, aquilo que o planeta nos oferece e como nós estamos amparados pela providência divina para estarmos encarnados e atuantes no planeta. Agora nós vamos estudar os modos de conservação. Porque agora nós vamos estudar hoje os itens gozo dos bens terrenos e necessário e supérfluo. A palavra necessário que a gente marcou aqui diversas vezes, né? Hoje a gente vai ter um direcionamento muito interessante para a análise daquilo que é necessário e supérfluo. Bom, então estudaremos esses dois itens. É conservar fazendo uso dos bens terrenos. E esse é o tema daqui até o final do capítulo, porque os dois últimos itens, ou o último item, né, virá com o título Privações Voluntárias e Mortificações. Vejamos que daqui a gente consegue retirar, só desses títulos, né, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações, a gente consegue tirar daqui uma ideia de que precisamos ter um certo equilíbrio diante do uso dos bens terrenos, né? Gozo dos bens terrenos, o prazer em usar os bens terrenos. Depois o item seguinte já fala necessário e supérfluo, fala cuidado, né? Cuidado com o uso. É preciso analisar aquilo que é supérfluo e aquilo que é necessário. E por fim, as privações voluntárias e mortificações, a pessoa que vê
no âmbito das coisas terrenas, algo que pode levá-la à perdição, e essa ideia, de certa forma, até que existe na doutrina espírita, a gente vai tratar a respeito disso hoje, mas que vê ali algo muito perigoso nas coisas terrenas e que se dispõe a mortificações do próprio corpo, a privações voluntárias. Aí a gente vai perceber, né, que é preciso tomar cuidado com os excessos. Nem tanto aos prazeres, nem tanto às mortificações. É conservar o corpo, conservar a vida terrena, fazendo uso, mas fazendo um uso direcionado pelas questões morais, um uso direcionado pelo bom senso, um uso direcionado pela lei natural, que é o que nós estamos estudando aqui no livro. Então, nós queríamos fazer essa introdução ao tema para que a gente já tivesse, a partir de agora, uma visão geral, uma visão de quem olha de cima, né? E pode perceber tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. É isso que a gente está fazendo com o texto de O Livro dos Espíritos nesse momento. A gente está colocando uma visão panorâmica para que possamos ter consciência dos ensinamentos gerais que o livro trará, de agora até o final do capítulo, até o final desse quinto capítulo da terceira parte. Bom, vamos lá. Primeira questão, 711, dentro do item Gozo dos Bens Terrenos. Kardec inicia o seu texto perguntando se o uso dos bens da terra é um direito de todos. Todos têm o direito de usar os bens terrenos? E a resposta diz que é sim um direito e que esse direito é derivado da necessidade de viver. Olha só que frase magnífica que nós temos aqui, né? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Todos têm necessidade de viver, então todos têm direito ao uso dos bens da terra. É um direito natural, que vem de algo natural. Coloca uma coisa natural que é a necessidade de viver. Dela decorre um direito natural, portanto, em plena comunhão com as leis divinas. O direito de uso dos bens terrenos garantido a todas as pessoas. Vejam que a resposta segue dizendo que Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Que dever é esse? O dever de viver. Nós aprendemos há pouco tempo que temos o instinto de conservação para garantir a nossa vida na Terra. Vimos que a experiência corpórea é uma experiência necessária ao progresso do espírito. Então nós temos o dever de reencarnar, temos o dever de estarmos aqui no planeta Terra. Se temos esse dever, e Deus é onipotente, suprema bondade e justiça, Deus dá o dever, mas ele dá também o meio de cumpri-lo. Então, a natureza, o planeta Terra e seus recursos materiais foram colocados à disposição de seres encarnados para que todos possam realizar o seu usufruto, para que todos estejam ali compartilhando os meios de conservação terrena e possam assim cumprir com suas tarefas dentro do âmbito terreno. Então, é uma primeira questão, né, do item gozo dos bens terrenos, e é uma primeira questão poderosíssima, pois coloca a vida humana como o critério, como a lei natural. E como consequência dessa condição humana, um direito, né, que deve ser pensado com muito carinho por nós que somos espíritas, né? E deveria ser pensado com carinho por todas as pessoas. Por nós, com pouco mais de ênfase, né? Para nós é um pouco mais grave a questão, porque a gente entende isso como uma lei de Deus, como uma lei natural, como algo que precisa ser cumprido. Questão 712 segue a linha de raciocínio, né? Com que finalidade Deus colocou atrativos no gozo dos bens materiais?
Ou seja, Kardec está perguntando o seguinte: por que sentimos prazer quando usamos bens materiais? Porque é gostoso, porque é bom, enfim, porque há prazer no uso dos bens materiais. Com que finalidade isso acontece? A resposta é uma resposta profunda. Ela diz que, primeiramente, é justamente para instigar o homem ao cumprimento de sua missão. Vejam, né? Se a vida na Terra fosse uma vida que não tivesse nenhum tipo de prazer, nós não consideraríamos permanecer por muito tempo ligados ao corpo. A gente tem, enquanto seres humanos, nós temos uma certa, precisamos, né? A gente precisa convir, precisamos concordar com isso. Nós temos uma certa repulsa àquilo que não nos dá prazer. Quanto é difícil para a gente tomar um remédio amargo. Veja, não é uma generalização, né? Eu sei que existem pessoas que preferem, que buscam o remédio amargo, porque sabem que dali vão ter um efeito benéfico. Mas a grande maioria das pessoas, mais uma vez temos de convir, elas fazem as coisas que fazem simplesmente porque gostam e evitam fazer aquilo que não gostam, aquilo que não dá prazer, em termos gerais. Talvez o exemplo que eu tenha usado talvez não seja capaz ali de contemplar uma grande uma grande massa de pessoas, mas no geral a gente age dessa forma, todos nós. Nós agimos de acordo com aquilo que nós gostamos de fazer. Então imagine se nós não tivéssemos alguns atrativos prazerosos na vida corpórea. Seria muito difícil permanecermos encarnados e cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, cumprirmos o nosso dever de estarmos vivos, né? Então essa é uma primeira finalidade de sentirmos prazer nos bens terrenos, nos bens materiais. Mas tem uma outra finalidade que está aqui na resposta, né? Também para experimentar o homem por meio da tentação. E aí a gente tem aqui nessa resposta o ponto de equilíbrio de todos os itens daqui por diante, né? Nós vivemos de acordo com o prazer, de acordo com o nosso gosto, de acordo com aquilo que nos dá essa sensação de prazer. E hoje em dia nós vivemos uma vida em uma sociedade voltada a uma atitude de consumismo, e o consumismo é um atrativo de prazer. E o consumismo para nós é um fim absoluto. A gente consome porque a gente precisa ter. Ora, e vejamos, né, que já tratamos a respeito dessas questões em estudos anteriores, e o nosso planeta vai chegando no momento em que estamos com 8 bilhões de pessoas vivendo esse modelo de vida. Esse modelo de vida que coloca nas mãos de quem tem recursos o poder de conseguir um pouquinho mais de recursos, pelo menos. E nas mãos de quem não tem recursos, apenas o vazio. E essa questão de buscarmos cada vez mais o consumismo tem sido uma atitude que tem debilitado muito os recursos naturais do nosso planeta. É preciso repensar urgentemente as nossas vidas, porque estamos aprendendo aqui com o Livro dos Espíritos que os atrativos, os gozos, os prazeres materiais são ao mesmo tempo um impulso para permanecermos em nossa prova e ao mesmo tempo uma prova moral, uma prova moral, porque não é simplesmente sentir o prazer de fazer o uso, é termos a consciência da responsabilidade no uso. E aí a gente precisa começar a medir a nossa vida em diversos âmbitos. Diversos âmbitos. Notemos, a doutrina espírita não condena o uso dos bens materiais, ela não condena o homem, o espírito que está encarnado e que sente prazer nesse uso e que faz uso. Porque, por um lado, nós precisamos cumprir a nossa missão, mas ela orienta, ela esclarece, dizendo que esse uso não pode ser um uso desmedido.
Então, olha só, o bem material, ele não é um mal em si mesmo. Ele não é um instrumento de perdição. Ele é um recurso, mas é um recurso para o espírito e não para o corpo. Aqui a gente tem uma diferença muito grande, né, entre as duas coisas. O recurso para o espírito é utilizado em favor do espírito. O recurso para o corpo é usado exclusivamente como algo para o corpo. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, capítulo que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos o item utilidade providencial da riqueza. E como complemento a esse título, nós temos a seguinte frase: provas da riqueza e da miséria. Prova da riqueza e da miséria. Olha como que o bem material, colocado sob a perspectiva do espírito, ele se transforma de uma benesse, de um prazer, em uma prova. Quem é que não gostaria de nós aqui de recebermos aquela bolada da Mega Sena? A gente fala, nossa, eu ajeitei minha vida agora. É tudo o que eu queria, né? É a maior alegria, a maior felicidade, a maior dádiva, o maior presente que eu poderia receber é essa quantia enorme de dinheiro na minha conta. Esse é o ponto de vista da matéria, porque do ponto de vista da matéria, a pessoa pensa assim: eu não preciso mais trabalhar, não vou cansar meu corpo, eu vou passar a vida em férias constantes, em viagens que eu sempre sonhei, eu vou administrar esse dinheiro de modo a ter imóveis, a ter ações, de modo a frequentar os melhores restaurantes, vestir as melhores roupas, ter as tecnologias mais recentes, de estar com pessoas importantes. É isso que essa riqueza vai me proporcionar. Então, é uma vida maravilhosa, né? Então, desse ponto de vista material, a riqueza é um recurso para o corpo. Agora, dirá o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, completando os ensinos do Livro dos Espíritos. A riqueza é uma prova para o espírito, porque ainda nesse capítulo do Evangelho nós leremos que a prova da miséria é a paciência, a resignação, e a prova da riqueza é a caridade. Então, do ponto de vista espiritual, quanto mais recurso eu tenho, mais caridoso eu preciso ser. E qual é a capacidade de caridade que eu tenho em mim para administrar uma grande riqueza material? Para o espírito, que é o ser imortal, a riqueza é uma prova, e uma prova difícil de ser vencida. Dentro desse item, né, utilidade providencial da riqueza, nós lemos que a riqueza não é, de modo algum, um obstáculo absoluto ao progresso do espírito. Não, não é um obstáculo absoluto. Mas é uma prova muito difícil. É uma prova muito difícil, porque ela traz ao espírito a possibilidade de ceder aos arrastamentos, às tentações, à fascinação, a tudo aquilo que a riqueza proporciona, aos vícios, né? Então ela é uma prova muito arriscada. Ela não é uma garantia de perdição, mas é uma prova muito arriscada. A riqueza, segundo frase desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Eu posso atender a todas essas minhas inclinações, se eu for muito rico. As inclinações do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. E aí como é que fica o espírito, né? O espírito se perde, fica perdido no meio disso tudo. Então, realmente é uma prova dificílima, e aqui é onde a doutrina espírita começa a nos orientar sobre o uso das coisas terrenas, nos dando essa dupla visão. Então, sim, estão aqui, são prazerosos para que a gente possa cumprir nossa missão, mas ao mesmo tempo são uma tentação. E agora Kardec coloca a 712A. Por quê?
eles são tentação. Eu entendo, posso entender que eles sejam prazerosos para eu cumprir minha missão, mas por que eles tinham que ser também tentação? Não dava para passar sem essa, né? Eles são uma tentação, olha aqui o que diz o livro, a resposta, né? Para desenvolver a razão humana, para nos preservar dos excessos. Pronto, né? Isso já está completamente dentro daquele contexto do que nós estávamos falando a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, agora mesmo. Então, veja que a vida na Terra proporciona para nós esse duplo desenvolvimento, que é um desenvolvimento intelecto-moral, duplo, né? Intelecto, moral, quando nós estamos em relação com as coisas materiais. Por isso nós somos tentados. A razão é o contrapeso do excesso. A razão é o móvel da caridade, tanto quanto a vontade. Eu agora sei, eu conheço a lei de Deus. Eu sei como devo agir nela. Então agora eu serei caridoso. Eu vou administrar a riqueza que eu tenho de modo a ser caridoso. E notem que estamos falando aqui a respeito de riqueza, e sempre é bom frisar nesses momentos, né? Todos nós somos detentores, usufrutuários, para usar o vocabulário do Evangelho. Quem é usufrutuário não é dono, ele tem uma relação de usufruto, ele administra e um dia tem que devolver ao dono. Todos nós temos algumas riquezas materiais que nós administramos e que precisam ser compartilhadas, né? Daqui a pouco a gente trata sobre isso um pouco mais a fundo aqui no, no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, não, no nosso estudo, né, do livro dos Espíritos com o Espírito André Luiz. Daqui a pouquinho a gente já trata disso com um pouco mais de detalhe, né? Mas por hora, vamos voltar à questão 712, porque nós temos aqui um comentário de Kardec, né? Completando essas ideias todas que estão aqui. Cumprimento da missão, tentação, desenvolvimento da razão, progresso moral quando a gente controla os nossos excessos e assim por diante, né? Kardec comenta dizendo que se o homem fosse instigado a usar os bens terrenos apenas pela utilidade deles, eu vou usar só porque é útil, a gente teria para com eles indiferença, e isso comprometeria a harmonia do universo. A gente precisa ter um certo interesse, sim, nas coisas materiais. É isso que provoca o desenvolvimento da nossa razão e que nos leva a atitudes de disciplina, né, para regrar os nossos excessos. Então, se não fosse assim, a harmonia do universo estaria comprometida porque nós não progrediríamos. Então, Deus colocou dessa forma porque assim é o homem impelido a cumprir os seus desígnios, né, os desígnios de Deus, diante da providência. Né? Deus quis também assim experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso e que deve a razão e que deve perdão, a razão defendê-lo. Então aqui Kardec faz um complemento, né, dizendo que os bens materiais só pela sua utilidade não bastam ao homem. O prazer realmente impulsiona, causa interesse. Mas daí o homem tem livre-arbítrio, tem desejos, tem vaidades, tem tudo mais e pode ser levado ao abuso, né? Então o nosso desafio é viver para além do prazer corpóreo apenas. É preciso que nós, seres humanos, aprendamos a descobrir os prazeres do espírito, o prazer da companhia de alguém que nós amamos, o prazer de conquistar intelectualmente, né, um conhecimento, o prazer que é nós nos descobrirmos capazes de perdoar aos outros e a nós mesmos. O grande prazer que é notarmos que tivemos uma atitude indulgente. Mas esses prazeres só se conquistam com a prática, com a razão, com a vontade nos movendo, né? É como o exemplo que usávamos agora há pouco, do remédio, né? O remédio é algo amargo, ele é ruim, ele não é palatável, mas faz bem. É isso que a gente precisa aprender com muitas circunstâncias de nossas vidas. Controlar o excesso faz bem. Então, quando a gente está diante dessas situações, a gente precisa olhar para além do prazer corpóreo.
E não só para o prazer corpóreo, não apenas para aquilo que eu gosto. Devo sim satisfazer alguns de meus desejos com relação aos prazeres corpóreos, mas não de modo a cometer excessos, né? Vamos em frente, amigos. Questão 713. Kardec pergunta se a natureza traçou o limite dos prazeres. Olha só que interessante, né? É algo natural esses limites ou o homem precisa descobri-los de forma artificial? A pergunta é de extrema importância porque se os limites não estão estabelecidos pelas leis naturais, nós teríamos grandes dificuldades para encontrá-los. Nós teríamos que ter recursos que não estariam muitas vezes à disposição de todos, inclusive, porque não é natural, não é do ser humano. Aí ele tem que encontrar alguns recursos que podem não estar acessíveis a todos. Esse é um primeiro problema. Existiriam outros, mas vamos parar por aqui porque a resposta já está na tela, né? E já está dizendo para a gente que sim, que a natureza traçou os limites para os prazeres. A natureza traçou justamente para nos dar o limite do necessário. A gente tem na natureza esse limite do necessário. Mas pelos nossos excessos, nós chegamos à saciedade e aí punimos a nós mesmos. Vejam que resposta curiosa. Os limites dos prazeres estão na natureza, assim como está a tentação, assim como está o direito de uso. Tudo isso já está dado ao homem de modo gratuito e direto pela providência divina. É algo natural. Já está em nossas mãos. Basta fazermos uso de nossas faculdades e nós somos capazes de nos guiar. Né? Não é porque a gente tem a tentação que a gente não tem, dentro da lei natural, algo para nos guiar. A gente já tem. Isso é maravilhoso dentro do estudo do Espiritismo. Né? Aqui a gente tem, dentro dessas questões, a possibilidade do entendimento profundo da relação entre utilidade dos bens materiais, que foram colocadas agora há pouco por Kardec, relação entre ela e o prazer, entre utilidade, prazer e dever do homem diante de sua vida. Relação entre essas coisas e a tentação e a razão. Olha só, eu tenho uma situação, né? Que é o homem encarnado, o espírito encarnado, né? Configurando o homem. Dentro dessa situação, dentro dessa constatação, eu tenho a necessidade da vida e a necessidade do uso dos bens materiais. Quais são as forças que me movem? Os bens materiais são úteis e eles me dão prazer durante o seu uso, sim. Mas eu tenho para com eles um dever, que é a manutenção da minha vida, a conservação e o bem-estar também do direito do próximo, porque o próximo também tem direito ao uso e ao prazer do uso desses bens materiais. Ele também tem direito ao acesso da utilidade que os bens materiais têm para a vida dele. Olha só, nesse enredo todo eu ainda tenho as tentações que me movem e, acima de tudo isso, a razão que me orienta. Conhecendo agora tudo isso que o Livro dos Espíritos colocou. Vejam que nesses princípios da utilidade, do prazer, do dever, da tentação e da razão, eu tenho aqui a orientação prática para a minha vida diante dos bens materiais. A razão coordenando tudo isso. Qual é a utilidade que tem para mim um celular de última geração com todos os recursos que agora tem um pouquinho mais de memória, um pouquinho mais de velocidade de internet, e fora isso ele é exatamente igual ao celular que eu já tenho. Agora, veja, se eu sou uma pessoa que desempenha um alto cargo administrativo em uma empresa, pode ser que realmente seja muito útil para mim esse celular de última geração, que eu realmente vou usar todos ou grande parte dos recursos que ele apresenta para o bem-estar, para o meu bem-estar, para o bem-estar da empresa, dos funcionários. Não para ficar jogando joguinho, né? Cada joguinho um mais avançado do que o outro.
Então veja, utilidade, né? Utilidade. É um prazer ter algo de última geração? É, mas qual é a utilidade? Qual é o meu dever diante disso? A tentação de ter é algo que pode estar em mim, mas de novo, eu com isso estou contribuindo para o bem-estar, para o meu próprio bem-estar, eu vou estar atiçando aqui o meu orgulho, né? Meu egoísmo. Estarei dando assim oportunidade a outros de desfrutarem de alguma coisa. Como é que vai estar essa minha relação diante da tentação? Financeiramente eu posso ter ou vou me endividar, né? Então olha só, esses conceitos aqui, esses princípios são de extrema importância para a nossa vida, né? Nós vivemos hoje uma relação muito profunda com essas questões do prazer e a gente precisa controlá-las. Agora quero chamar a atenção, meus amigos, para uma outra, para esse outro destaque aqui, né? Então, só finalizando, né, essa linha de raciocínio. Então, veja, dentro da natureza, dentro de nossas faculdades, a gente tem o traçar do limite do necessário através da nossa razão. A gente é capaz de estabelecer para nós mesmos o limite do necessário, através da razão e através do próprio corpo, né? Exemplo que já usamos aqui diversas vezes. Se comermos demais, o corpo avisa. É o limite do necessário. O corpo dizendo: olha, você já está passando do ponto, pare, chega, né? Já é o suficiente. Então, dentro da razão, dentro do próprio corpo físico, dentro da própria vida em sociedade, se sobra para uns, falta para outros, basta analisarmos, né? Então, a própria natureza deu esses limites. E agora sim, tendo concluído essa primeira parte da resposta, nós vemos aqui que pelos nossos excessos chegamos à saciedade e assim punimos a nós mesmos. E a gente precisa entender essa resposta porque, afinal de contas, talvez não seja assim tão evidente à primeira vista compreendermos como é que a saciedade pode redundar para a gente numa punição. Como é que eu chego à saciedade, como está aqui na resposta, e então eu puno a mim mesmo porque eu estou saciado? Vale lembrar que a gente tem um pedacinho antes, né? Por nossos excessos chegamos à saciedade. E aqui a gente já tem um vislumbre agora do que significa essa frase, aqui na resposta do Livro dos Espíritos. A saciedade não é um estado positivo para o espírito, porque ela está ligada ao prazer. Eu quero continuar sentindo prazer. Vamos voltar ao exemplo da alimentação, né? A alimentação me causa prazer e eu quero continuar sentindo prazer. Eu já estou satisfeito. Veja só, já estou alimentado. Meu corpo físico já deu aquele alerta. Chega, não é necessário mais alimento para a manutenção da vida do corpo. Chega, já é o suficiente. Eu estou satisfeito, mas ainda não estou saciado, porque a saciedade ela está ligada aqui nesse significado, né, principalmente ao âmbito do prazer. Eu ainda quero sentir mais prazer, então continuo comendo. Então a saciedade não é um estado positivo. É um ponto de desequilíbrio. É só quando eu me alimentei o suficiente para não querer mais sentir aquele prazer. Olha só como que é a vida humana, né? Como que a gente precisa estar atento a esses detalhes. Eu me alimentei o suficiente para estar satisfeito, mas não para estar saciado. Eu quero continuar a sentir prazer. E se a gente notar bem, meus amigos, notem bem, a gente tem uma iguaria que a gente aprecia muito. Um doce, um bolo, um prato, né, qualquer. A gente absorve aquela primeira porção e aquilo nos dá um prazer maravilhoso. Mas se a gente prestar bastante atenção, a segunda porção já não é tão prazerosa quanto a primeira. Mas o prazer desperta para a gente essa insaciedade, né? Essa questão de continuarmos a buscá-lo. E a punição é justamente essa. Viver a vida só pelo prazer nos leva a desequilíbrios.
Então, e justamente a lei de causa e efeito está aqui para restabelecimento da harmonia. O excesso gera dor, dor física ou dor moral, arrependimento, né? Constatação de que fez uso equivocado. E isso é em favor da experiência, do aprendizado do espírito que precisa aprender a respeitar os limites traçados pela lei da natureza, pela sabedoria divina. É esse o caminho da nossa, do nosso reequilíbrio, né, da nossa caridade. Eu disse agora há pouco que nós falaríamos um pouquinho mais sobre a questão do excesso, né, sobre a questão da necessidade que a gente tratou aqui em questões anteriores, sobre a questão da tentação, né, do uso dos bens terrenos. E o Espírito Emmanuel, perdão, o Espírito Emmanuel não, o Espírito André Luiz tem um texto dentro da obra O Espírito da Verdade que tem o título Excesso e Você. Ele é um comentário ao capítulo 13, ao item 10 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa o seu texto com a seguinte frase: Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Que frase, né? Espiritismo é caridade em movimento. Toda ação espírita é uma ação caridosa. Ação essencialmente espírita é ação caridosa. Pode ser um estudo que a gente estudo que estejamos fazendo aqui agora juntos. É algo caridoso porque estamos aprendendo. É caridade para comigo mesmo quando eu estudo o livro dos Espíritos, por exemplo. É claro que aqui André Luiz está falando em caridade em termos gerais, né? Por isso eu uso esse exemplo. Espiritismo é caridade em movimento. Então ele começa com uma orientação que serve sim para muitos de nós. Ele diz o seguinte: então não converta o próprio lar em museu. Não converta o próprio lar em museu. E aí ele vai dar alguns exemplos que eu vou citar aqui só de passagem. Ele vai dizer assim: olha, um utensílio inútil na sua casa é utilidade na casa alheia. Uma panela que você não usa mais vai ser aproveitada por alguém. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. Aqui dá para a gente entender perfeitamente o que André Luiz quer dizer, né? O desapego começa em coisas pequenas. E o objeto que está ali como peça de museu, sem utilidade, olha que utilidade, né? Que a gente acabou de estudar agora. Explora os sentimentos do morador. Como que explora? Faz ele ter apego, faz desenvolver o seu orgulho, ele fica ali com sua mente voltada às coisas materiais. Né? Então, olha só. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Então ele pede atenção para a nossa despensa, para o nosso guarda-roupa, para os nossos sapatos, para os livros que estão empoeirados, para que eles sejam patrimônio alheio, para que pessoas possam lê-los, aprender com eles. Ele vai mais longe, ele diz o seguinte: ofereça ao teu irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva, né? Coisas que têm ali a preço sentimental para nós. É um modo de desapego. E vai terminar o texto dizendo: o excesso de nossa vida cria necessidade do semelhante. Tudo aquilo que nós temos em excesso cria necessidade para alguém. Então, o espírita, que dentro da doutrina precisa entendê-la como a caridade em movimento, para buscar esse seu desapego, ele começa nas pequenas coisas e vai fazendo aí esse exercício de uso dos bens materiais dessa forma que André Luiz nos orientou, que é um ensinamento belíssimo, né? Questão 714, para a gente encerrar esse item, uso dos bens materiais. O que pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Ou seja, o único objetivo desse homem é refinar o prazer, é sentir prazer cada vez de forma mais refinada, mais profunda. O que pensar desse homem? Pobre criatura. É isso que a gente pensa dele. É mais digna de lástima do que de inveja, pois está bem perto da morte. E de que morte? Da morte física ou material? De ambas. O luxo e a busca por refinamentos exagerados com relação ao prazer acabam por materializar o próprio espírito.
né? Transformando o nosso corpo num tirano que abafa as aspirações da alma. O espírito se materializa, ele pensa que tudo é matéria. A busca frenética, meus amigos, pelo supérfluo gera o vazio existencial que as fortunas não preenchem e que a vida da Terra hoje também não está preenchendo. Nós nunca tivemos na história humana tantos recursos quanto temos hoje. E justamente nessa época é que nós temos visto os piores casos de depressão, de suicídio, de pessoas ansiosas que não conseguem enfrentar a vida, embora os recursos materiais estejam surgindo cada vez mais. É uma má relação de nós mesmos com a vida material. É a relação que não foi pensada, que não foi sentida, que não foi compartilhada com outros e que a gente precisa atentar, né? Que tipo de morte? Morte física ou moral? As duas. Então, né? As duas. Porque o excesso leva à destruição do corpo físico, mas leva também à escravização do espírito. Então a gente precisa estar muito atento com essa situação. Comentário de Kardec. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, abaixo do animal, né? Porque o animal se detém quando a sua necessidade está satisfeita. Ele tem fome, ele come e para de comer até parar de sentir fome, né? O homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia quando age assim, quando age em excessos. E assim ele age mais perto do animal do que da sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo castigo, a transgressão ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Então veja só, né? Decorrências da lei de causa e efeito, como doenças, enfermidades e mesmo a morte, resultantes do abuso, além dos sofrimentos, são o castigo à transgressão da lei de Deus. Então, essa passagem é muito forte porque ela nos diz o seguinte: a lei de causa e efeito está presente o tempo todo. Muitas vezes nós espíritas temos a seguinte atitude, né? Ah, na encarnação seguinte eu pago as minhas dívidas dessa. Lê do engano. Toda ordem de excesso tem como consequência um certo tipo de desconforto imediato. Não é para a vida futura, acontece agora. Na vida futura, né, no futuro mais próximo, mesmo durante a encarnação, como uma doença ou algo do tipo que foi citado aqui, nós podemos ter as consequências mais graves. Mas olha como a lei divina é bondosa, ela vai nos avisando aos poucos. Os desconfortos cotidianos são avisos pequenos que vão se somando até chegar no momento de uma doença muito grave, né, de um desequilíbrio muito grande. Então, nosso destino está em nossas mãos e nós só vivemos essas situações de grande desconforto, de grande sofrimento, quando acumulamos muitos hábitos nocivos, né? E depois, veja que eu sei que muitos podem estar passando por esses momentos difíceis, algumas pessoas que nos ouvem, mas isso não é para que nós despertemos em nós complexos de culpa ou de inferioridade, nada disso. É para despertar de consciência no seguinte sentido: eu construí até aqui essa situação, está em minhas mãos desconstruí-la, refinando meus hábitos, melhorando meus costumes, melhorando meu pensamento, agindo na caridade. Então o caminho de volta também é dado pela providência divina. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar no bem, até as sensações melhoram diante desses sofrimentos. Então vamos lá, amigos. Três últimas questões. Agora o item necessário e supérfluo. Um estudo belíssimo, né, sobre essas questões do necessário e do supérfluo. Olha aqui a questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então, aqui a questão dessa análise íntima do ser humano, buscando o limite do necessário, para não cair no supérfluo, para não cair nos excessos, nos exageros, né? Que nos levam àquelas condições que nós vimos agora há pouco. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a própria custa, e a sua própria custa, a própria custa da experiência, né? Então vamos pensar por um instante
a respeito dessa resposta que nos diz o seguinte: como o homem conhece através de duas vias, a primeira delas é a ponderação. O homem ponderado já conquistou a virtude da ponderação através das suas existências, através do uso da sua razão, do uso dos princípios morais que ele aprendeu, da atitude caridosa, como apontada por André Luiz agora há pouco. Então ele chegou a um estado de ponderação, que é um estado de conquista já realizada. E notem, né, que na resposta a ponderação está ligada à intuição. Ele intui aquilo. Ele é ponderado por intuição. É como a sua própria, seu próprio subconsciente dizendo para ele que ele tem que ser ponderado daquele jeito. É a virtude ativa por si só, né? É Jesus agindo. Eu estou chegando no extremo agora, né, para a gente poder vislumbrar o que é isso. Jesus não pensava o que ele tinha que fazer diante de cada situação. Quando a mulher estava prestes a ser apedrejada, ele já sabia o que dizer para aquele povo que estava tentando apedrejá-lo. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele sabia perfeitamente como falar e o que dizer a Nicodemos. Jesus não precisava pensar para agir de acordo com a lei divina. Nós precisamos. Nós precisamos da razão a nos guiar, do sentimento. Jesus não. Jesus, Espírito perfeito, está em plena comunhão com a lei divina. Eu sou um com o Pai. A vontade de Deus se faz através de mim. Olha só onde a gente pode chegar, né? Então, uma virtude como a ponderação, ela é conquistada pelo espírito através do tempo e depois ele é guiado pela ponderação e não pelo prazer. Esse é o ponto central. Ele se guia pela virtude conquistada e não pelo prazer que ele pode sentir ou pelo desejo em ter coisas materiais. Então, completamente diferente. Agora, a outra via pela qual o espírito pode conhecer o limite das suas necessidades é a experiência. Que está marcando aqui, a experiência. São duas vias. A experiência, ela envolve a análise dos resultados. Eu comi muito. Eu adoro esse exemplo. Esse exemplo está no Evangelho, né? Esse exemplo está aqui no Livro dos Espíritos. Eu me alimentei demais. E o meu corpo deu sinais. É aí que entra a razão. Opa, eu preciso comer menos da próxima vez. Eu preciso cuidar dessa azia que está aqui comigo, né? Que está me incomodando. Esse é um caso desse que vos fala, né? A azia me incomoda de vez em quando. Eu sei que é porque eu comi coisas que eu não deveria e ainda faço, né? Isso é comum à vida de espíritos imperfeitos. Mas já estou tratando, estou melhorando esse meu hábito, essa minha condição de vida, né? De comer menos e comer coisas que eu posso comer sem despertar a azia. Então, olha só, são duas diferenças, né? A experiência precisa ser vivida para ser analisada e para que ela conduza ao hábito. A ponderação já põe o hábito. A virtude, a virtude conquistada já põe o hábito. E para espíritos imperfeitos como nós, é preciso sim viver a experiência. E esquece, meus amigos, esqueçam a culpa. Né? Errei de novo. O que eu vou fazer? Pedir perdão a mim mesmo, me perdoar e, enfim, reajustar o meu hábito. Não adianta eu ficar me culpando e mantendo o hábito pernicioso, o hábito equivocado. Não, eu me perdoo e me esforço para mudar o hábito. Essa é a diferença entre a experiência e a virtude, entre a experiência a ser vivida e a ponderação, aqui no nosso caso, né? Existem outras virtudes que conduzem também a vida humana. Mas aqui, para o limite do necessário e do supérfluo, a ponderação e a experiência, para espíritos imperfeitos. Então, experiência, a ponderação é conquista realizada. A experiência é progresso sendo conquistado. Então, paciência com a gente mesmo, né? E atenção quando os primeiros indícios de ponderação já estão em nosso espírito. Todos nós já temos, a gente pode não ter a ponderação plena, conquistada, mas todos nós já a temos em diversos níveis e em relação a diversas circunstâncias. Eu posso não ser totalmente ponderado com questão da alimentação, mas posso ser ponderado com relação ao meu dever diante do trabalho profissional. Eu posso ser ponderado diante das relações pessoais. Né? E muito mais equilibrado nesses pontos do que em relação à alimentação, por exemplo. Mas eu sei que eu já tenho a ponderação nesses âmbitos da minha vida.
que eu tenho que fazer então? Cultivá-la em outros âmbitos. Então, né, esses são alguns exemplos para termos a atenção de nos tratarmos bem, né? Precisamos nos tratar bem para estarmos cada vez melhor, para progredirmos cada vez mais. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? Olha que organização, né, completa. Espírito, perispírito e corpo. Ok? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Então a gente já tem alguma coisa em nossa própria organização? Tem. Depende então apenas de autoconhecimento? Sim. E qual que é o nosso problema? Os nossos vícios, a nossa insaciedade. Por meio da organização que lhe deu, a natureza, que lhe deu, perdão, vírgula, a natureza lhe traçou os limites das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Olha só, os vícios alteram a nossa constituição. Todos nós sabemos que quanto mais nós cedemos ao prazer, mais o nosso cérebro pede daquele prazer. E eu vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo aqui agora que está muito comum na nossa época, o vício nas redes sociais. A gente tem ali uma relação de recompensa muito rápida para as coisas que as redes sociais nos dão, os likes, as curtidas, os comentários elogiosos, né, nas redes sociais, em nossas fotos, em nossos comentários, em nossas postagens, enfim. E tudo isso nos dá sensação de prazer. E aí o corpo quer cada vez mais. O cérebro pede cada vez mais daquela substância que é estimulada no nosso corpo cada vez que a gente recebe um like, uma curtida. Os vícios alteram a nossa constituição, mexem biologicamente em nosso corpo, mexem estruturalmente em nosso espírito, fazendo com que nós vejamos em coisas supérfluas coisas necessárias. É muito importante termos essa clareza, meus amigos. Muito importante termos essa clareza. Toda vez que cedemos aos vícios, alteramos a nossa constituição. E aí então desejamos mais daquele prazer que nós estávamos sentindo anteriormente, né? A civilização moderna multiplicou os nossos desejos, refinou os nossos prazeres, levou o homem à descoberta de âmbitos da sua existência que antes não haviam. Por exemplo, essas relações virtuais. E a gente passou a sentir falta de coisas que são inúteis, como se fossem coisas essenciais. Ah, o like com perdão, né, do exemplo, mas o like nas redes sociais não é essencial ao homem. Nós nos conservamos e vivemos muito bem sem isso. Sem problema algum, a gente vai permanecer encarnado, a gente vai permanecer com nossos deveres, permaneceremos com as atividades, com a nossa tarefa de progredir, mesmo que isso não exista. Vejam, de novo, né? Não é a questão de não fazermos uso, é a questão de fazermos uso consciente. E não entrarmos, não cairmos nessa armadilha do vício, da insaciedade. Então, sim, a nossa organização nos dá o limite das necessidades. A gente precisa colocar em movimento tudo aquilo que a gente tem em nós. Né? Última pergunta e última resposta. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra, né? Aqueles que trazem apenas para si os bens da terra, para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Olha só. Quem junta para si cada vez mais do supérfluo, e isso tem como consequência a falta do necessário para outros. Esses esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, exploração do próximo para proveito fútil dos bens terrenos causa responsabilidade. Cuidado, né, para não cairmos também nesse tipo de atitude. E por fim, meus amigos, terminamos aqui com o comentário de Kardec,
como sempre, né? Comentário notável. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. E essa é uma informação que pode ter escapado para muitas pessoas, né? Aqui, nesse momento. Pode parecer que o necessário e o supérfluo fossem coisas estabelecidas pela natureza. E são estabelecidas pela natureza. Mas não em igual medida para todos. Porque se falarmos em termos gerais, existem pessoas que precisam de uma cidade com menos poluição porque elas têm um problema respiratório muito sério. Isso para elas é necessário, não é supérfluo. Dentro dos tratamentos da saúde, existem coisas necessárias para um e supérfluo para outro. A alimentação, mesma coisa. Só para usar dois exemplos, né? Dentro da alimentação, algo pode ser necessário para alguém, mas pode ser supérfluo para outro. E aí a gente precisa ter a nossa mente aberta e descobrirmos em nós mesmos os limites traçados pela natureza. Olha como segue o texto. Os limites traçados pela natureza para nós individualmente, né? É isso que eu queria dizer. E que Kardec está querendo dizer também. No nível individual, o necessário e o supérfluo não são os mesmos para todos. Então, qual que é o limite? É a gente perceber quando o corpo acusa, perceber quando estamos entrando em um vício, quando estamos sendo egoístas demais e prejudicando o outro, quando estamos acumulando muito. Então, são as diretrizes, né, que o Livro dos Espíritos e o Evangelho já nos ofereceram. Então, no nível individual, há essa reflexão que precisa ser feita, cada um consigo mesmo. No nível da vida coletiva, a gente retorna à primeira questão que a gente leu hoje. Todos precisam manter a vida, todos têm direito ao uso dos bens terrenos. Ok? Segue Kardec. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Redes sociais, por exemplo, né? Vamos citar. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Claro que não. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Essa passagem é belíssima, né? Nós estamos na civilização vivendo ao mesmo tempo essa questão da sobrevivência e da tentação, como nós vimos, justamente para o desenvolvimento do nosso senso moral, para o desenvolvimento da caridade, para o desenvolvimento da nossa inteligência. Esses princípios já estão colocados no começo do nosso estudo, né? Mas aqui Kardec retoma para dizer a civilização não é ela essencialmente uma coisa ruim. Não, a vida civilizada não tem tanto quanto a riqueza, né, que a gente estudou agora há pouco, ela não é causa de perdição. Não, ela é causa de progresso se for bem utilizada, assim como a riqueza. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, da civilização essas pessoas têm apenas o verniz, não são civilizados, né? São déspotas. Né? Como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, a vida em sociedade, a vida em civilização, envolve uma postura de maior abrangência, né, da consciência da nossa posição, da nossa responsabilidade, da nossa convivência com os outros. E é o mesmo que a religião nos pede, essa postura mais ampla de consciência, de pensamento, de sentimento, para que a gente possa usar tudo isso em nosso favor e em favor também do nosso próximo, né? Bem, meus amigos, fica do estudo de hoje que o excesso de bagagem material, né, é um peso insuportável sobre os ombros do espírito. Ele deveria estar despertando para a sua imortalidade quando está na Terra. Então, o excesso de bagagem é um peso insuportável. Fazer uso dos bens terrenos? Claro, lícito, legítimo para todos nós. Mas os modos a gente está aprendendo a fundo aqui com o Livro dos Espíritos, né? Aprendemos que a verdadeira propriedade do homem é apenas aquilo que nós podemos levar desse mundo. Esse é um jargão muito, muito presente na doutrina espírita. Nós levamos daqui a inteligência,
as virtudes, as qualidades morais. Os bens materiais estão para nós aqui como recursos para essa conquista. Essa é a visão que a gente precisa ter para viver a vida com sabedoria diante do uso dos bens materiais. Então, meus irmãos, essas questões que vão de 711 a 717, lidas, né, à luz dessa perspectiva moral, convidam-nos a uma inversão de valores. Não vivermos para a matéria, não vivermos para a riqueza, mas vivermos sendo os senhores da riqueza, os senhores da matéria, não escravos dela, né? Se nós formos os senhores do mundo material, de verdade, né? Se o espírito for o dono das coisas materiais, ele as administra de acordo com preceitos morais. Se o corpo for dono das coisas materiais, ele realmente vai utilizá-las apenas em proveito próprio. Então, o despertar espiritual está à nossa disposição e está sendo muito bem construído aqui com as questões do Livro dos Espíritos. De minha parte, agradeço muito pela companhia mais uma vez no estudo. Faço votos de que nós possamos interiorizar os ensinamentos e colocá-los à disposição do nosso próprio progresso espiritual e do progresso espiritual da humanidade em geral, não é? Então, meus queridos amigos, um abraço fraterno, fica o convite, nos vemos na próxima semana para a continuidade do estudo. Eu deixo, como sempre, os meus votos de muita paz a todos.